Gessé, ainda nessa mesma linha, você diz, e acredito que com uma fortíssima e fina ironia, que virou moda no Brasil se falar de racismo estrutural. Eu quase senti vergonha, não é? Porque, de fato, eu sou um dos que repete isso e aí você me dá um tapa na cara da forma mais fecunda e criativa possível, me ajudou muito. Acho que você está percebendo a genuína perplexidade, admirada com que eu estou assim, fazendo essa discussão com você. E aí você diz, mas todo mundo fala em racismo estrutural, mas ninguém diz onde é que está a estrutura do racismo. Onde é que ela está? Exatamente, porque, veja bem, às vezes a gente acha que o nome é mágico, né, Ciro? A gente diz assim, olha, quer dizer, a gente não sabe o que é o racismo, a gente não sabe como ele se monta, a gente não sabe os seus meandros, a gente diz, não, então o racismo é estrutural, né? Aí eu fui ler o trabalho do professor Silvio, e eu acho que é um trabalho distinto do tipo de crítica que eu faço à filósofa Djamila Ribeiro, né? Com o negócio de lugar de fala, representatividade e tal, para isso é uma bobagem, né? Quer dizer, não há lugar de fala de oprimido. O oprimido não conhece a sua opressão, obviamente, melhor do que ninguém, senão não haveria opressão no mundo, né? Isso é um fato óbvio, né? E quem sente uma coisa, o fato de você sentir, não significa que você compreenda. A compreensão, existe um distanciamento em relação aos afetos, né? Então não tem a ver isso e tal, né? E representar alguém sem que essa representação seja explícita, é típica de toda coisa autoritária. É o que os fascistas dizem, era o que Stalin dizia, é exatamente o que o socialismo real sempre disse. Quando o Silvio diz, né, olha, não, o racismo é estrutural, ele está por trás, tem uma estrutura encoberta, claro, isso já é uma coisa positiva, é um dado na direção certa. Agora, você não pode ficar na palavra, você não pode ficar repetindo isso, né? Inclusive outras pessoas disseram, né? Quer dizer, um professor negro da Universidade da Bahia, que eu cito no livro, né? Olha, esse negócio está ficando uma desculpa. Você diz que é racismo estrutural, você não explica como, nem porquê, nem de quem é a responsabilidade, e é como se aquilo fosse uma explicação. Não é. Você precisa reconstruir essa estrutura efetivamente. E a estrutura não é uma coisa que tem a ver com prédio, cimento, madeira, ferro, metal. A estrutura nos seres humanos ela é sempre, antes de tudo, simbólica. E aí, por conta disso, eu quis pegar as nossas origens, né? Da cultura ocidental, especialmente a partir da religiosidade judaica, passando pelo cristianismo, até porque, Ciro, eu não acho que o Brasil seja um país verde e amarelo, que começa lá no medievo, em Portugal, com uma tradição de ladroagem, etc. O Brasil é da herança do Ocidente. Então, é a partir da herança ocidental que a gente tem que entender as nossas doenças, as nossas patologias. Isso torna tudo muito mais difícil e complexo, mas é exatamente o trabalho, o esforço que a gente tem que fazer, né? Então, a reconstrução desse aparato simbólico, antes de tudo, né? Como é que o racismo funciona? Como é que ele vai vestindo máscaras para esconder e mantendo essa estrutura que, no fundo, é o âmago do Brasil. O que é o Brasil no final das contas? O Brasil repete o que a Índia era, né? Monta uma casta de pessoas, de indesejáveis, uma espécie de classe raça, geni, em que todo mundo pode cuspir, humilhar, matar, sem temer consequências, né? E que não só a elite e a classe média vai poder legitimar, né, moralisticamente o seu poder, como se fosse superior, etc., mas todos os estamentos intermediários, o branco pobre, né, o nosso lixo branco, que é quem vota em Bolsonaro, no Sul e em São Paulo, né? O evangélico, que tem uma parte positiva, mas ele vai ter que montar o quê? Vai ter que se montar como homem de bem para se contrapor ao pobre delinquente, supostamente desonesto, para que ele possa se sentir superior a alguém,
Né? Então, no Brasil, você criou uma casta de pessoas condenadas à barbárie, condenadas à barbárie. 40% sem nenhuma chance, se alguém for ajudar, tem um golpe de Estado. A gente repete aqui o sistema hindu, né, que se mantém por 2000 anos, exatamente porque sempre deu a possibilidade, né, de uma distinção positiva contra, né, uma classe de condenados que vai fazer vai ter os piores empregos, mais indignos, perigosos, etc. Né, etc. Isso tem a ver com o racismo, porque essa classe ela é majoritariamente negra. Né? Ou seja, o racismo é que mantém essa estrutura de todas as alianças de classes, segmentos, etc., até hoje, sempre com máscaras, com outros nomes, mas ao fim e ao cabo é isso que nós temos no nosso país. Você que tem uma presença importante na academia alemã, provavelmente apoiando-se no filósofo, no sociólogo alemão Agassi Honneth, você disse que a luta pelo reconhecimento social e a preservação da autoestima são os valores fundamentais de todo indivíduo. Eu fico pensando na juventude da periferia, não é, que é o que está me preocupando mais modernamente, bombardeada por uma lógica de consumismo que ela não pode acessar. Como é que ela verga muito precocemente a sua espinha moral, não é? Para ver como você tem razão. Você diz isso, que o reconhecimento social e a preservação da autoestima tem sido negado aos pobres e especialmente aos negros no Brasil. É fato? Como é que você vê isso? E mais do que isso, é possível politicamente reverter isso? Porque você disse hoje à noite outra grave questão para nós políticos brasileiros. Ponto de fala, como o oprimido não sabe que é oprimido. Provavelmente até replica a ideia que o oprime. Exatamente. É porque, no fundo, quem faz política normalmente é de classe média. E a cabeça da pessoa de classe média, ela tende a universalizar a sua compreensão para todas as pessoas. Isso não é verdade, especialmente os mais pobres. Eu fiz pesquisa, conduzi um grupo de pesquisa, né, durante vários anos, estudando os pobres. Os pobres são os mais meritocráticos, entre todos. Incrível isso, né? Quer dizer, obviamente quem tem menos condições afetivas, de conhecimento para se proteger, né? Então vai ser a vítima disso, né? Tem um aspecto que eu acho que é muito importante. Tem gente que fica tentando compreender Bolsonaro sobre formas racionais. Eu acho isso, quer dizer, incrível, né? Porque Bolsonaro, ele conseguiu o espaço que ele tem hoje na medida em que ele estimulou um outro tipo de racismo, não só apenas esse racismo da classe média e da elite moralista, falso moralista, né? Porque esse pessoal não tem problema nenhum com a corrupção, com a máfia de um Moro, etc, etc, né? Que foi, né, estimular um racismo popular. Esse racismo vai ser o racismo de quê? Vai ser o racismo do branco pobre, que é metade do estado de São Paulo, né, que é mais da metade dos estados do Sul, por exemplo, né, que foi exatamente o nível que Bolsonaro teve nesses lugares, né, que vai ser o cara que eu já entrevistei no interior de São Paulo, perto da cidade onde Bolsonaro nasceu, né? Aonde esse branco pobre, que foi também injustiçado, não teve as oportunidades que o branco que foi a classe média conseguiu, etc., mas que ele não compreende isso. Nós temos uma esfera pública, Ciro, né, que veda a problematização desse tipo de coisa. Você não percebe nada, né? Então, você vai o quê? Você vai você vai ser presa fácil para uma leitura política que vai aproveitar desse seu ressentimento, que é um ressentimento justo, para canalizar contra um falso inimigo, que vai ser o inimigo, vai ser o negro, né? Vai ser exatamente essa arma, né? etc, etc. Eu já ouvi de famílias de São Paulo que o grande crime que você pode fazer numa família de italianos brancos é você casar com um negro, ter um namorado negro, sujar o lençol branco com o negro, né? Eu ouvi coisas desse tipo, né? E do evangélico, que
pode ser negro, ele próprio, porque sendo negro, ele pode também estar fragilizado nessa sua necessidade de ser reconhecido, de ser alguém. Nós, seres humanos, fazemos qualquer coisa para ser respeitado aos nossos olhos, mas especialmente aos olhos dos outros. Então, o negro que diz, né, olha, eu sou um homem de bem, eu sou heterossexual, eu não fumo maconha, né? Entende? Quer dizer, eu bato na minha mulher, etc, etc. Então, essas coisas todas têm a ver com preconceitos que vão sendo montados religiosamente para produzir uma sensação, no caso aí, artificial, né? De superioridade, de distinção, portanto, né? De quem não tem, de quem exatamente sofre de não reconhecimento. Né? Ou seja, o branco pobre, né? E o mestiço mestiço negro evangélico. Né? Quer dizer, você só consegue perceber, só consegue compreender Bolsonaro porque Bolsonaro não dá educação para ninguém, ele não está dando o melhor emprego a ninguém, ele não está dando a melhor saúde a ninguém, ele nunca prometeu isso. Né? Quer dizer, como é que esse cara consegue ficar, né? Com 1/3 ainda hoje, né? Das intenções de voto? Obviamente, tem uma âncora aí que é irracional. Né? Quer dizer, esse cara do lixo branco, etc., se vê em Bolsonaro. Né? Quer dizer, Bolsonaro é uma espécie de profeta exemplar para ele. Né? E Bolsonaro utiliza-se dessas brigas, dessas guerras, no fundo, exatamente isso. Tem a ver com racismo, tem a ver com, né, com homofobia, tem a ver com sexismo, etc. Né? Esses são os elementos, né, de que, para quem não tem nada, ele só tem a cor branca ou só tem, né, o que eventualmente poderia se dizer a sua virilidade, né, ligada de um modo doentio, né, a heterossexualidade. Esse tipo de coisa pode ser utilizada, né, para manter a pessoa servil, sem você dar nada a ela. Né? O que comprova, mais uma vez, a importância desse tema da distinção. Né? É um tema fundamental. Você, mesmo que não receba nada, não receba educação, não receba saúde, não receba nada, mas você fica cativo, prisioneiro de quem manipula essas suas necessidades. Então, a gente está no pior dos mundos. Eu tenho desespero, imagino que você tenha também. Né? Então, como é que a gente pode reverter isso? Né? Como é que a gente pode montar e, para mim, qualquer processo tem a ver com uma revolução de consciência. Né? A gente precisa ter uma revolução cultural, a gente precisa reinterpretar o Brasil de um outro modo, a gente precisa reconhecer e autocriticar o nosso racismo. Né? Quer dizer, sem isso a gente não vai ser um país decente e digno. Né? A gente tem que reproduzir aquilo de um modo mais aprofundado ainda, que só Getúlio Vargas fez, né? Que é uma forma de revolução cultural, compreendendo o país de um outro modo. Porque tem gente, Ciro, que acha que o mundo é prático, que quer ver ação e tal, mas isso é uma bobagem. Né? O nosso comportamento ele é estimulado por ideias. Às vezes a gente tem ideias que são naturalizadas, a gente nem sabe que tem. Né? Quer dizer, mas nós não somos formigas, abelhas, que têm um DNA, né, que faz com que o comportamento das abelhas seja o mesmo durante milhões de anos. Né? O nosso comportamento é determinado por ideias. Só quando a gente muda as ideias, a gente já muda o comportamento. Né? Então, qualquer mudança real tem a ver com processo de aprendizado, com processo de conscientização, processo de autocrítica, a coragem de se autocriticar para mudar esse país.